Olá, queridos amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, a cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 13 de abril de 2021, nós já estamos no outono e vamos aproveitando, mandando um abraço para a Laudináurea, para a Inês, que bom estarmos aqui juntos, fazendo essa grande rede do bem, essa grande rede de fraternidade. Boa noite, Daniele, boa noite, Vicente, os amigos, tanto pelo Facebook, quanto também pelo Instagram. E é muito bom criarmos esse encontro de almas, de corações, para podermos, unidos, auxiliar na obra do Pai. Queridos amigos, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem número 16. Porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 1. E Emmanuel comenta: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras, caluniadores induzir-te-ão a caluniar, mentirosos levar-te-ão a mentir, levianos tentarão conduzir-te à leviandade, ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos desditosos, sem o saberem. Vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas
no dia próximo. Repetindo o que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amigos queridos, com a leitura dessa página, para entrarmos nesse clima espiritual, convidando a esses emissários do bem, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, que sempre, desde a primeira hora, se encontram conosco, dando toda a proteção aos trabalhos realizados pela nossa casa espírita. E com gratidão, dizendo muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Nós vamos dando início a mais essa noite das terças-feiras, onde estudamos o teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. E te pedimos, Jesus, sê conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos, aproveitando, cumprimentando também a Jacirene, a Marli, a Sandra, a Márcia, os amigos que vão chegando pelo Facebook, pelo Instagram. Boa noite também para a Cida. Muito bom estarmos juntos. Lembrando que às terças-feiras nós temos esse estudo do Evangelho de 20 às 20h30 e logo a seguir nós temos a nossa reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração. Mas essa reunião de tratamento, ela não é ao vivo, é somente à distância. Ao vivo é o nosso estudo para podermos entrar nesse clima já de preparo espiritual, tanto para os trabalhadores da nossa casa, que vão doar o seu melhor, e para aqueles que estão em atendimento, em tratamento. Boa noite, Érica, que bom. Estamos aqui juntos e nós vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Nós estamos hoje é 13 de abril, e nós estamos dando continuidade ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos iniciar agora as instruções dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 5, e o capítulo 5 é um capítulo longo. E, em geral, como que é o Evangelho? Kardec seleciona passagens do Novo Testamento, comenta essas passagens à luz da doutrina espírita e vem, geralmente, ao final, as instruções dos Espíritos. E nós vamos iniciar agora as instruções do Espírito Lacordaire. É uma mensagem de 1863, que foi dada em Havre. E nós vamos ver o que o Lacordaire fala. Ele dá o título Bem e Mal Sofrer. É o item 18 do capítulo 5. Bem e Mal Sofrer. E Lacordaire inicia dizendo: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Olha o que o Espírito nos diz: quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ele vem dizendo, quando Jesus disse lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não estava se referindo de uma forma geral, porque, em geral,
todos nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra, nós padecemos dores, aflições. Por isso que ele dá o título Bem e Mal Sofrer. Porque todos nós sofremos, num berço de ouro ou num berço de palha. Todos nós temos as nossas aflições. E isso que ele vai nos mostrar é como que nós devemos passar por essas aflições, mas com equilíbrio, com serenidade, sem revolta, tendo sempre a confiança de que Deus está no comando de tudo. E Deus, como Criador de todo o universo, e que conhece cada um de seus filhos, ele não está permitindo que nós passemos por aflições por maldade ou porque ele queira nos punir. Não. É ainda o nosso momento de evolução que nós estamos caminhando. Quando nós atingirmos um grau maior de perfeição moral e espiritual, não será mais necessário as aflições, as dores, as angústias, as enfermidades. Mas o que Lacordaire vem dizendo, todos nós que nos encontramos na Terra, nós padecemos de aflições, padecemos de dores. Mas ele continua. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Lacordaire, muito firme nas suas palavras, ele diz, é necessário, se nós queremos que Deus nos dê o amparo que nós precisamos, que nós sejamos corajosos, que enfrentemos as adversidades de cabeça erguida. E nós sabemos que não é fácil, mas é o que ele nos ensina. A prece é um apoio para a alma. Ele começa a nos dar um roteiro. Se nós estamos aflitos, busquemos o auxílio da prece. A prece é poderosa. A prece, ela tem uma eficácia muito grande. Mas, em geral, nós esquecemos o poder da prece. Quando nós estamos aflitos, preocupados, passando por algum problema, alguma dificuldade, muitos de nós esquecemos desse remédio milagroso, que é a prece. Não quer dizer que, através da prece, todas as aflições vão cessar, mas nós vamos ter a força necessária, a coragem para poder continuar firmes. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Nós já falamos isso várias vezes. É necessário dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, porque nem sempre a minha vontade é o melhor para mim, é o melhor neste momento. Eu oro e te peço, me auxilie, me dê força, mas que não seja o que eu desejo, mas seja o que for o melhor. E nós termos essa confiança, essa fé viva e nos entregarmos. É isso que Lacordaire nos fala. Ele já muitas vezes vos disse, referindo-se a Jesus, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Nós vamos enfrentar o que nós já temos condições de enfrentar. O fardo é proporcionado às forças.
como a recompensa o será a resignação e a coragem. E eu digo mais ainda, além da resignação, também a resiliência. A resignação, a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Porque nós sabemos, se estamos passando por alguma dificuldade, não é por acaso. Nós vimos nesse próprio capítulo 5, bem-aventurados aflitos, as causas anteriores, as causas de reencarnações passadas e as causas atuais das aflições. Se o motivo não é atual, e se nós estamos passando ainda por aflições, são causas do passado, que nós estamos agora quitando. Mas muitos de nós podemos dizer, isso não é justo, eu não lembro. Mas é também a bondade divina que permite que nós não lembremos. Porque se nós lembrássemos tudo que nós fizemos em outras reencarnações, muitos de nós enlouqueceríamos, não conseguiríamos aguentar. Por isso que estamos quitando a prestações, débitos que às vezes conquistamos de uma tacada só. Mas o benfeitor continua. O militar, ele faz agora aqui uma comparação para dar um exemplo. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Ele diz, ora, se o militar está enfrentando uma guerra e ele fica separado dos demais, ele fica isolado, qual o mérito dele? Ele que foi convocado para aquele momento de luta, ele quer estar ali na linha de frente, fazer jus à sua missão, poder, como militar, combater. E ele diz, sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso, e que o vosso corpo se enervaria, se sentiria mal, ficaria incomodado, e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Muitas das vezes, não nós que estamos aqui reunidas, mas nós conhecemos pessoas invejosas, ciumentas, orgulhosas, e que quando veem o seu vizinho, um colega de trabalho, ou até às vezes um próprio familiar, numa situação melhor, materialmente, financeiramente, ou com um bom relacionamento amoroso, muitas às vezes se sentem incomodados pensando, eu estou aqui nesta situação e o outro está tão bem. Mas nós não sabemos se o outro ainda vai ter que enfrentar as lutas ou se ele já passou pelas lutas. Porque se estamos aqui, é porque não é por acaso. Então, se estamos aqui, é porque precisamos burilar ainda a nossa forma de ser. Trabalhar quem somos de uma forma muito honesta, muito verdadeira, como nos ensina Sócrates, repetindo o que estava lá no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo.
Conhece-te a ti mesmo. É necessário, sem cobranças, sem culpas, mas fazermos essa autorreflexão para vermos quem somos, o que precisamos mudar na nossa vida. Isso é muito importante. Mas prosseguindo, não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que no combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. O benfeitor nos diz o quê? Ele diz, às vezes, é muito mais difícil enfrentarmos a batalha do nosso dia a dia, enfrentarmos um desafio moral, do que aquele militar que enfrentou um campo de batalha. Naquele momento, ali no campo de batalha, ele está a mil, ele está com a sua adrenalina a toda. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Agora, no nosso dia a dia, quando nós precisamos enfrentar as penas morais que nos acontecem e podem ser de várias formas, ele diz, é mais difícil, muitas das vezes, do que a presença daquele inimigo, naquele campo de batalha. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, repetindo, para que possamos fixar bem o que Lacordaire nos diz. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte, fui vencedor. Seja em que situação for, consegui, não perdi o equilíbrio. Fui o mais forte. E Lacordaire continua. Bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, depois do trabalho, virá o repouso. Repetindo esse último parágrafo, Lacordaire nos diz que podemos entender quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, podemos traduzir da seguinte forma: bem-aventurados quer dizer felizes, quando Jesus diz felizes os aflitos, bem-aventurados, felizes, os que têm ocasião de quê? De provar a sua fé. Porque nós só vamos provar a nossa fé quando nós tivermos alguma situação, algum obstáculo.
Quando está tudo bem, tudo maravilhoso, estamos com a conta bancária poupuda, um bom trabalho, um bom relacionamento, a saúde está a mil, nós não precisamos provar a fé. Nós vamos provar a fé quando surgem as aflições. E ele diz: felizes os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Como eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se nós provamos a fé com firmeza, com perseverança, com submissão, teremos centuplicada a alegria que falta na terra. Porque depois de todo esse sofrimento, depois do trabalho, depois do labor, virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. E como eu sempre digo, por pior que pareça, o momento presente, diante da eternidade, uma existência é menos que um segundo. Quando nós conseguimos passá-la com coragem, com fé, com confiança, nós saímos vencedores. Como nos diz Lacordaire, depois do trabalho virá o repouso. Queridos amigos, nós, semana que vem, prosseguiremos agora com as instruções dos Espíritos, com uma mensagem do item 19, será uma mensagem de Santo Agostinho. Foi dada em Paris em 1863. Semana que vem continuaremos a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós convidamos aqueles que nos acompanham e que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia. Às 20h30 iniciaremos a nossa reunião de irradiação e vibração. Não é ao vivo, é à distância. Agora, atendendo aqueles que estão nos seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs. E nós convidamos aqueles que, porventura, desejarem participar do tratamento, encaminhem o nome para o WhatsApp da nossa Casa Espírita e nós passaremos as orientações necessárias. O WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 19, que é o DDD 1999 341 6316. Toda terça-feira nós temos a reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração. Mas para aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede de fraternidade, de amor, de esperança. Amanhã, quarta-feira, 20 horas, nós temos no nosso encontro Poesia dos Imortais e quinta-feira, somente pelo Facebook, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Vamos aprender as técnicas do magnetismo para curarmos a nós próprios e podermos trabalhar na obra do Cristo. Aproveitando, saudando também a Grazi, o Ricardo, o Raul, e Sueli, Eudócia, todos que estão aqui conosco, aguardando vocês amanhã, às 20 horas, e desejando que a doce paz de Jesus esteja presente no coração e no lar de cada um de vocês. Paz a todos e até amanhã.